Olá, olá pessoal, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui em mais um conteúdo para vocês. Essa aula é para falar sobre estudos dentro da área do violão, ou seja, pessoas que gostariam de estudar violão, mas não sabem por onde começar. Então, antes que você fale alguma coisa, né? Cara, você não pegou o violão para a gente ter uma ideia. Nesse vídeo eu vou focar muito mais em tentar mostrar qual é o caminho de uma pessoa que geralmente não sabe o que fazer para aprender a tocar violão e quer aprender a tocar. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, que você está vendo, ele é baseado numa pergunta de um aluno que mandou para mim. Alguns alunos do nosso curso online, né, se tornam nossos amigos, né? Quem mandou isso aqui foi o Florisvaldo, e ele mandou uma sequência de matériazinhas e ele tinha uma dúvida. Ele já estuda violão com a gente online há mais de um ano. E ele falou: Daniel, eu já tocava violão, eu quero aprender mais, mas eu não sei o que começar. E ele mandou 5 opções, né? Ele mandou tipo assim, troca de acordes, harmonia, melodia. E aí ele mandou uma pergunta, ele falou: o que eu tenho que estudar primeiro? E eu achei isso muito curioso e resolvi fazer um vídeo sobre isso, né? Porque é o seguinte, eu fiz um vídeo explicando algumas coisas sobre partitura, e aí eu coloquei aqui no canto do quadro vários assuntos relacionados ao violão. Muita gente acha que tocar violão é algo simples, e não é tão simples assim, né? Na verdade, muita gente acha que violão é fácil, e na verdade não é tão fácil assim. É simples, né? Não é fácil. E todos esses assuntos estão envolvidos na arte de aprender violão. Então esse vídeo é para isso. Então, se você é uma pessoa que está querendo aprender a tocar violão, não sabe por onde começar, ou se você é uma pessoa que já toca alguma coisa no violão e quer melhorar, a ideia desse vídeo é passar para você alguns conceitos de organização de estudo. Então, vamos começar depois dessa explicação até longa aqui no início do vídeo, né? Então, geralmente, quando uma pessoa está na internet e ela fala: vou aprender a tocar violão, uma das primeiras aulas que ela tenta é a tal da cifra, né? Então vou começar, eu vou tirar esses numerozinhos daqui, porque a gente não vai começar nessa ordem certinha do vídeo anterior, não, né? Tô com o apagador aqui, tô apagando com o dedo, né? Não faz sentido. Bom, então a primeira coisa que as pessoas veem na internet é a tal da cifra. Eu vou tirar daqui e vou passar para lá, né? Então, a pessoa vem para cá e aprende a cifra. Só que tem um porém. Para poder aprender cifra, né, o aluno ele precisa entender que a cifra ela é um símbolo, ou seja, a cifra é uma nomenclatura utilizada para descrever esse sistema de símbolos, onde cada letra do alfabeto, né, até a letra G, da letra A até a letra G, vai ser uma nota musical. Então, se aparecer de repente lá a letra A, né, ela é igual a Lá, tá? Se aparecer letra B, é igual a Si. E assim por diante, você já deve ter visto isso aí. Porém, aqui já entra uma coisa interessante. Para você entender a cifra, você precisa saber ler, não é verdade? Ó. Então, o que você precisa? Saber ler. Então, já digo de passagem, se você quiser aprender a tocar violão online, é importante que você saiba ler, beleza? Anota aí, pode parecer simples, mas não é. Muita gente, ao ler um texto, não consegue interpretar o texto, ou seja, faz a leitura, mas não consegue entender o que aquele texto quer dizer. E para você aprender a tocar, é muito importante que você leia o texto e aprenda o que o texto quer dizer, ou seja, que você entenda o conteúdo do texto. Senão não adianta você ficar pesquisando na internet se você não tiver uma boa leitura, porque senão você vai chegar num determinado nível e vai travar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou cansado, já dou aula há mais de 20 anos, né? Pela internet já tem 10 anos, então o que está acontecendo é que as pessoas, né, que começam a estudar e às vezes não sabem ler, não sabem interpretar um texto, elas criam problemas onde não tem.
elas acham problemas onde não tem e começa a fazer um loop, porque ela vai pelo aquele caminho que é mais difícil, ou seja, aprendi uma coisa aqui com Beltrano, aprendi uma outra com Cicrano, e ninguém exige dela uma certa leitura, né? Aí chega num determinado momento que trava, aí ela começa a fazer a primeira aula de novo, ou seja, pega a dica de alguém que ensina sem ler, pega a dica de outra pessoa que ensina sem ler, pega a dica de outra que ensina, pega a dica de outro que ensina e volta no primeiro passo, ou seja, fica pulando de galho em galho e não consegue fazer nada, fica num loop eterno e aqui passa 3, 4 anos, né? E a pessoa não aprende nada e acaba colocando a culpa na metodologia ou até mesmo no professor. Ah, eu fiz o curso com Beltrano de tal, não aprendi nada. Eu fiz o curso com Cicrano, não aprendi nada. Na verdade, o problema está nela. Ela que não sabe ler e interpretar um texto. Então, na verdade, o primeiro passo aqui é você aprender a ler, beleza? Quando o aluno começa, né? Vou deixando essas coisas aqui no quadro e vou apagando à medida que a gente for aprendendo. Quando o aluno começa a ler e ele começa a tocar, ele começa a entender várias coisas interessantes dentro desse monte de coisa aqui. E daí ele começa a ficar curioso. Ele começa a ficar curioso porque quando ele começa a ler uma certa metodologia de violão, ele encontra assuntos ligados à partitura, né? Que está aqui nesse caso aqui, ó, partitura. Então, quando ele encontra assuntos ligados à partitura, que eu vou colocar aqui, ó, ele começa a ficar muito confuso. Ele começa a ficar confuso. Por que que ele começa a ficar confuso? Porque dentro da partitura a gente vai começar com a clave. E a clave é mais um sinal, né? Deixa eu colocar aqui a clave. É mais um sinal que tem um significado diferente. É ele que vai dar nome aos bois, é ele que vai dar nome às notas musicais que aparecem depois de um determinado tempo. Ou seja, dependendo da clave que tem uma partitura, as notas musicais têm um nome diferente. E isso já de cara já é bem confuso. Então o que acontece é que quando o aluno não entende o que é a clave, ele não entende o que é a partitura. E aí ele começa a confundir a partitura, que é o pentagrama, né? Aquelas linhazinhas assim, ó, 5 linhas. Ele começa a confundir a partitura, que tem essa partezinha aqui, ó, né? Com a clave aqui, ó. Essa aqui é a clave, né? Ele começa a confundir com a tablatura. Tá? Não sei nem se a tablatura tá aqui. A clave tá aqui. Deixa eu apagar ela, né? A clave tá aqui, ó, né? E aqui, deixa eu ver. Nem apareceu tablatura aqui. Ele começa a confundir partitura com tablatura. E são coisas totalmente diferentes. Na partitura, quando você tem a clave de Sol, você tem as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e assim por diante. Na tablatura não, você tem números, né? Ou seja, Dó, aqui, né? Ou seja, aqui é o seguinte, cada linhazinha vai representar na verdade o Dó nem é aqui, né? O Dó é aqui embaixo, ó. Dó, Ré, cadê o Mi? O Mi seria aqui no caso, né? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aqui solta. Ou seja, na tablatura, a cordinha que fica aqui embaixo é a corda Mi, né? No violão. Então entenda que aqui é Mi, aqui é Lá, aqui é Ré, aqui é Sol, aqui é Si e aqui é Mi. Ou seja, para você aprender tablatura, é importante você aprender a cifra. Então, se você estiver na internet e já for direto para a tablatura, você sem aprender a cifra, você vai ficar perdido, você vai achar que está de cabeça para baixo. E sem você ter uma boa leitura, não vai funcionar, porque como é que a gente lê uma tablatura? Você lê da esquerda para a direita, então cada uma das notas vai acontecendo aqui da esquerda para a direita. Assim também acontece com a partitura, você lê da esquerda para a direita. Porém, para poder estudar a partitura, você vai ter a clave. E depois que você tem a clave, né, que você estudar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, na partitura, você vai ter aqui a armadura de clave. Por exemplo, se a gente tiver aqui um acidente musical, que seria no caso um sustenido, né, que é o que a gente chama de tom, semitom. Aqui a gente tem tom, semitom, né?
aqui a gente tem intervalo, grave e agudo, ou seja, para aprender a partitura você precisa entender que a parte de baixo da partitura é grave e a parte de cima é agudo, que é o que a gente estava vendo aqui na questão do grave e agudo, beleza? Aqui na tablatura vai acontecer a mesma coisa, a parte de baixo aqui é grave e a parte de cima é aguda, como se o violão tivesse de cabeça para baixo. Mas para você entender a distância das notas musicais, você teria que entender os intervalos, beleza? E para poder aprender o intervalo, você tem que entender o que é tom e o que é semitom. Então essas duas coisas estão interligadas, tom, semitom. Você está vendo que bagunça que está virando aqui o nosso estudo? Ó. Então vamos colocar aqui, ó, tom, depois semitom. Tom e semitom. Então aqui, na hora que a gente começa a ver essa ideia de tom e semitom, tá tudo interligado. Deixa eu apagar ela daqui para a gente poder entender, tá? E aí, quando você começa a estudar isso, tom e semitom, aí você vai ver, você vai falar assim, ah, que legal, tô tocando a partitura, né? E aí as coisas estão acontecendo. E aí vai ter um determinado momento que você vai ter notas sobrepostas, né? Por exemplo, a gente tem um Mi aqui, Sol e Si. Ou seja, isso aqui é um Mi menor. Aqui a gente vai ver as notas sobrepostas, que tem a ver com os intervalos, né? Que está ligado aqui para a gente poder entender o que é o intervalo de tônica, terça e quinta. E a gente já vai voltar na cifra, né? Cadê a cifra? A cifra está aqui, ó. Então nós já voltamos, você viu que a gente voltou na cifra aqui 3 vezes, né? Nós voltamos na cifra quando a gente começou a ler aqui a tablatura, voltamos na cifra quando a gente começou a ver aqui a partitura, a gente entende que a cifra tem intervalos, né? E entendemos que para poder ver a cifra a gente tem que vir aqui no saber ler. Então se a gente for organizar o nosso estudo aqui, a gente tem que primeiro saber ler, depois entender a cifra, aí depois a gente pode escolher algum caminho. Porém, quando você começa a estudar e começa a ver as cifras, você vai ver que ela vai aparecer bastante coisa com sinal diferente. Por exemplo, você vai ver durante seus estudos, se aparecer a letra C, por exemplo, você sabe que é um Dó. Mas, por exemplo, se aparecer um C e um número aqui na frente, C9, você vai começar a ficar confuso. Você vai começar a falar assim, ah, mas por que C9? E aí a gente entra na ideia da escala cromática. E se a gente for estudar a escala, vamos colocar aqui, ó, escala, nós temos também a questão da teoria musical. Então, ó, quando você começa a estudar a cifra, e essa cifra começa a ter elementos estranhos, você começa a estudar a escala. Quando você começa a estudar a escala, na verdade você está estudando teoria, né? Algum parâmetro da teoria musical. Deixa eu tirar aqui, ó, escala, e deixa eu tirar aqui também teoria. Aqui é o pentagrama também, esse pentagrama que está aqui é o pentagrama da partitura, então pode tirar também, né? Teoria musical. Então olha só, então quando a gente começa a estudar escala e começa a estudar teoria, a gente está aqui. Então quando a gente começa a saber ler, aprender a cifra, a próxima coisa que a gente tem que começar a entender é a teoria musical. Bem de levinho. Por quê? Porque a teoria musical ela vai dar embasamento para quando aparecer esses acordes mais complexos, essa C9, D4, sei lá, G, né, barra B, aqui vai começar a acontecer umas coisas interessantes, né? Deixa eu apagar aqui essa partezinha aqui, porque quando aparece aqui, ó, G barra B, o que está acontecendo aqui? Na verdade, está acontecendo o seguinte, tem um acorde de Sol, porém a nota mais grave desse acorde é um Si. Mas aí que vem a questão da teoria. Quando o acorde, como a gente monta o acorde, que a gente tem o Sol, a gente precisa saber quais notas musicais montam esse acorde. Então a gente tem aqui Sol, Si e Ré, né? Que são, dentro da teoria, a gente tem aqui, ó, Sol, Si e Ré. Essas 3 notinhas são responsáveis por esse acorde aqui. Mas quando a gente toca Sol, Si, Ré, a nota mais grave, né, é o Sol.
Quando a gente quer um acorde e quer trocar esse posicionamento da nota mais grave, a gente coloca uma barra e fala, ó, eu não quero que seja o Sol. Eu quero que... Porque se tiver só assim, ó, Sol, a gente sabe que é Sol, Si, Ré, mas que a nota mais grave é Sol. Se tiver aqui Sol barra B, a gente sabe que é Sol, Si, Ré, mas a nota mais grave é o que tem depois da barra, que é o B. Isso aqui a gente chama de inversão, tá? Inversão de acordes. Por exemplo, poderia aqui assim, Sol, Si, Ré, que está na primeira inversão, né? Que está aqui, ó, a primeira. Ou poderia ser Sol barra D, né? Que poderia estar na segunda inversão, que seria o Sol, Si, Ré, mas porém com o baixo no Ré, ou seja, a nota mais grave que seria o Ré. E para poder entender isso, é que a gente vem nessa parte, que é a parte da inversão, que está completamente ligada à teoria musical. Então, antes da gente entrar na inversão, a teoria musical entra de novo, ou seja, a teoria musical aqui tem 2 pontos, a cifra aqui tem 3 pontos, né? E saber ler, pô, tá em primeiro lugar, porque você não consegue fazer nada disso aqui se você não souber ler, beleza? Porém, como é que a gente chegou nesse resultado aqui, né? Ah, como é que eu sei que essas notas musicais vão levar a isso? É aí que a gente vem a teoria versus a prática. Não adianta nada, absolutamente nada, você estudar teoria se você não praticar. A música ela tem que vir da parte prática. Então a teoria aqui a gente vai ligar na parte prática, beleza? Então aqui, ó, temos uma ligação, vamos falar 3 pontos aqui, né? Teoria e prática. Temos uma ligação entre uma e outra. Para quê? Para a gente poder ouvir essa sonoridade. Porque não adianta nada a gente sair escrevendo se a gente não ouvir. Porque a música ela tem que gerar essa ideia, né? Essa questão de você tocar, ouvir, entender o que está acontecendo e tentar reproduzir. Até mesmo para a pessoa chegar e falar, porque eu quero tocar de ouvido. Olha o tanto de coisa que eu falei para agora eu poder estar falando para você. Ó, você tem que tocar, ouvir e tentar reproduzir. Sendo que tem muita gente que muitas vezes eu já fiz live na internet, né? E aí as pessoas entram e falam, mas eu só queria aprender a tocar de ouvido. Não, tocar de ouvido é um processo de amadurecimento. É a mesma coisa de uma pessoa chegar e falar, eu só queria dirigir, né? Eu só queria pilotar um avião, eu só queria conduzir um barco. Eu não sei se você já viu, teve há um tempo atrás eu fui na praia e aí eu resolvi fazer um passeio lá daqueles barcos grandões lá que leva um monte de pessoa. E cara, eu tava reparando, eu não sei como é que fala, se é aquele cara que conduz o barco ali, se é o motorista, se é o piloto, eu não sei o que é não. Tava vendo ali aquele marinheiro ali, o carinha, e ele, para ele poder parar o barco, ele virava o mastro para um lado e o barco ia para o outro. Então aquilo ali eu falei, pô, não tem nada a ver com estacionar um carro, né? Não tem nada a ver com fazer uma baliza de um carro. Então, para o cara chegar naquele nível, ele teve que passar por um processo longo assim, de aprendizado, porque o comportamento do barco na água é completamente diferente do comportamento do carro no solo. Então, muitas vezes a pessoa só fala essa brincadeira, né? Mas eu só queria pilotar o barco ali, eu só queria parar o barco no cais, sendo que tem todo um treinamento para aquilo ali, para não gerar uma catástrofe. Eu só queria pilotar um Boeing 747, mas só queria isso, pô, tem um curso inteiro para a pessoa poder aprender a tirar tirar o avião do chão, né? E a pessoa às vezes não quer passar por aquilo ali e não tem jeito. Não tem choradeira. E aí as pessoas vêm com aquela velha história batida. Mas eu conheço um vizinho meu, filho da tia do Beltrano, que toca violão de ouvido e nunca fez aula e o cara é bom demais e tal. Bicho, isso aí é o que eu já falei também em outro vídeo, que é o conhecimento empírico. Ele não entende nada disso aqui. Só que ele consegue tocar. Mas só que é o seguinte, ele vai conseguir tocar até um determinado nível. Dali para frente não vai adiantar, não tem jeito. Muitas matérias teóricas sozinho não dá. O que eu estou mostrando aqui é só uma premissa das centenas, né, de anos de estudo no instrumento que a gente
chegou a condensar, colocar em livros teóricos que a gente pode aprender dentro de um curso profundo de música na universidade. Então aqui eu estou organizando os estudos para você não se perder. Mas se você for daquelas pessoas céticas que falam, não, mas eu prefiro esperar o dom divino, que vai cair um raio na minha cabeça e um unicórnio cor-de-rosa vai passar na porta da minha casa e eu vou aprender a tocar violão. Se você quiser acreditar nisso, beleza. E outro lado também, muita gente acha que só aprende a tocar violão se tiver o dom, sendo que não tem nada a ver. Você pode desenvolver a capacidade de tocar violão. Agora, se você não quiser acreditar nisso também, não vai ser eu que vai fazer você acreditar nisso, beleza? Você tem que entender que é possível. Mas vamos continuar, porque eu já devaguei aqui um bocado. Então eu te falei sobre isso aqui, e para a gente poder entender essa colocação dos acordes, a inversão que eu posso apagar, e a teoria e prática também. Para a gente poder entender essa inversão desses acordes, a gente precisa entender os acidentes musicais que acontecem, Ou seja, deixa eu passar os acidentes musicais para lá. Porque quando acontece um acorde, por exemplo, agora deixa eu apagar aqui. Quando acontece um acorde, vamos supor que apareceu aqui um acorde de Dó maior. Aí eu vou lá e falo, legal, Dó maior. Ele é Dó, Mi e Sol. Quando você toca essas três notas musicais, você cria o acorde de Dó maior. Só que o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou ter aqui um Ré. Ré, Fá sustenido e Lá. Isso aqui é um Ré maior. Só que de onde que veio esse Fá sustenido aqui? Aqui começa uma nova ideia. Porque se você fala assim, mas se eu fiz o Dó, eu fiz Dó, Mi, Sol, beleza. Se eu fiz um Ré maior e foi Ré, Fá sustenido e Lá, de onde que veio esse Fá sustenido? Esse símbolo aqui do sustenido. Então, quando a gente fala que é um símbolo, Símbolo, tá? Símbolo. Então, a gente tem o quê? Tem a ideia da cifra acontecendo de novo. Vamos colocar mais um pontinho aqui para ela aqui. Em vez de ser 3, é 4, tá? Então, a gente tem um símbolo acontecendo aqui, tá? E aqui, a gente ganhou mais um ponto para a cifra. Por quê? Porque geralmente as cifras vão vir acompanhadas desses símbolos, que é o sustenido. Mas o sustenido está ligado aos acidentes musicais. E os acidentes musicais estão ligados à teoria musical. Então vamos colocar mais um ponto aqui para ela. Mais um ponto para a teoria musical. Então você entende que o mundo da cifra, dos símbolos e da teoria musical anda junto? Para você conseguir resultado, Então, quando a gente tem esses símbolos, ligados à teoria musical, a gente começa a entender a música mais facilmente. E aí você vai ver alguns acordes exóticos, Por exemplo, você vai ver lá G+, sei lá, ou então assim, G7+, Você vai falar, é um símbolo, que eu preciso entender. Eu preciso entender que sétima, que é essa aqui, que esse número, ele está ligado ao intervalo, que a gente já falou aqui também, E a gente começa a entender essa ideia. E aí, quando a gente começa a entender essa ideia, aqui, deixa eu tirar essa linha daqui, porque aqui a gente vai ter três elementos. A gente tem aqui, acorde aumentado, acorde diminuto e vizinhos. Então isso aqui é uma coisa interessante. Quando você tem a ideia de acorde aumentado, é quando você entende a estrutura do acorde, tá? Você fala assim, beleza, eu tenho aqui uma estrutura de acorde. Você tem lá Dó, Mi e Sol, beleza? Então se você tem Dó, Mi e Sol, aqui você tem um intervalo e aqui você tem um outro intervalo. Aqui você tem um intervalo de 2 tons, Dó, Ré, Mi, e aqui você tem um intervalo de 1 tom e meio, tá? Que é Mi, Fá e Sol. Mi para Fá não tem sustenido e Fá para Sol é 1 tom, então 1 tom e meio. Só que se você aumentar esse Sol aqui meio tom, esse intervalo deixa de ser menor e passa a ser um intervalo maior. Então esse acorde ele passa a ser aumentado. Ele não é mais aquele acorde daquele tamanho. Aumentou a distância entre a tônica e a quinta, A tônica e a quinta do acorde. Então aqui, a gente tem um acorde aumentado, beleza? E a gente pode ter um acorde diminuto também. Ou seja,
Se a gente tem aqui, por exemplo, o Si, né? Si, Ré e Fá. Porém, quando a gente vai fazer o Si maior, né? A gente tem Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Beleza? Aqui a gente está fazendo o Si maior. Quando a gente tem o Si maior, a gente aqui vai ter um intervalo de terça maior e terça menor. Beleza? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Si, Ré sustenido e Fá, né? Então a gente tem Si, aí Si para Dó, que é meio tom, né? Si para Dó, meio tom. Si para Dó sustenido, um tom. Dó sustenido para Ré sustenido, né? Aqui, ó. Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Então aqui, ó. Si para Dó sustenido, no caso, um tom. Dó sustenido para Ré, outro tom. Então, dois tons. Então aqui o intervalo é de terça maior. Aqui no Ré sustenido, ó, a gente tem Ré sustenido, Mi e Fá. Porque de Mi para Fá não tem sustenido. Então aqui a gente tem um tom e meio, tá certo? Ou seja, ó, Ré sustenido para Mi, meio tom, beleza? Então a gente tem ó, Ré sustenido para Mi. Aí Fá, um tom e meio, só que o Fá aqui é sustenido. Eu escrevi Fá aqui, né? Fá, Fá sustenido, né? Então aqui no caso, ó, aqui meio tom, né? De Ré, meio tom para Fá, um tom e meio, beleza? Por isso que eu coloquei essa linhazinha aqui embaixo, um tom e meio. Isso aqui é uma estrutura de um acorde maior, ou seja, Si maior, tá? Si maior, que é o B. Para a gente deixar esse acorde menor, a gente tira o segundo intervalo, a gente faz ele poder ficar maior, ou seja, a gente tira esse sustenido daqui e faz esse intervalo aqui ficar de um tom e meio, só que se a gente diminuiu ele, esse ficou de meio tom. Vamos contar? Ó, a gente poder entender que o acorde diminuto. Ó. Se eu tenho Si, tenho Dó, Dó sustenido e Ré, então aqui, ó, meio tom com meio tom, um tom. Com mais meio, um tom e meio, né? Um tom e meio. Então o acorde ficou menor. Onde era Si, ficou menor. Beleza? E aqui a quinta também já está certa. Só que se a gente pega um acorde menor, tá? E diminui ele mais ainda, ou seja, pega esse Fá, que é Fá sustenido, tira esse sustenido e faço ele ficar assim, ele fica um acorde, a quinta aqui fica bemol, né? Onde tinha uma quinta no lugar correto, a gente puxou ela para trás. Então, onde tinha uma terça, a gente diminuiu. Onde tinha uma quinta, a gente diminuiu. O que a gente tem? Um acorde diminuto, beleza? Então, a gente chega nessa conclusão aqui do acorde diminuto. A gente só conseguiu chegar nessa conclusão porque a gente sabe a teoria musical, porque a gente sabe as cifras que eu contei ali para você e porque a gente sabe os intervalos, que eu não sei nem onde é que está aqui a ordem dos intervalos. Mas como a gente usou a teoria musical, vou dar mais um ponto aqui para ela. Passa a ter 5 elementos. As cifras também, passa a ter 5 elementos. E aí a gente utilizou. E aí a gente só vai ter aqui os tons vizinhos, que é uma coisa bem simplesinha. Para a gente poder entender os tons vizinhos, a gente precisa entender a partitura no seu básico aqui, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a partitura, né? E eu tenho ela sem nenhum acidente, quando eu penso numa tonalidade e sei que ela tem uma escala, e essa escala tem um acidente, vamos supor, aqui é Dó. Vamos colocar aqui, ó, Dó. Qual que é a escala, ou seja, qual é o campo harmônico que tem um sustenido? Esse primeiro sustenido ele vem aqui no Fá. A teoria musical nos mostra isso quando a gente estiver estudando profundamente. Então eu sei que onde que está esse campo harmônico aqui? Esse campo harmônico ele pode ser tanto de Sol, porque a escala de Sol só vai ter um sustenido, quanto de Mi menor, porque são relativos e porque a escala de Mi menor também só vai ter um sustenido. Ou, se você tem um acidente aqui, qual que é outra armadura de clave que só tem um acidente? O Si bemol. O Si bemol, ele pode ser o Fá, né? Ou o Ré menor, que é relativo do Fá. Então, quem são os acordes vizinhos do Dó? O Sol maior, o Mi menor, o Fá maior e o Ré menor. Eles são acordes vizinhos.
Então o que é isso? Esse é o primeiro desdobramento do campo harmônico primário, que é o campo harmônico primário. Então o que aconteceu? Utilizamos a teoria musical e uma organização para poder chegar na parte do campo harmônico. Então quando alguém chega lá na frente e fala, quero aprender a tocar violão. Ah, o que você quer? Queria aprender a tocar de ouvido. Aí vem outra pessoa e fala, é só você aprender o campo harmônico. Putz, é só aprender o campo harmônico, eu só falei um acidente. A gente vai ter 7 acidentes para frente, 7 acidentes para trás, relativas, antirrelativas e mais uma pancada de coisas que eu poderia falar aqui sobre teoria musical. E as pessoas vão lá na internet e falam, é só se aprender o campo harmônico. O campo harmônico é muito mais do que as 7 notas que a gente vê no campo harmônico primário. É muito mais do que isso. Então o que eu quero te dizer? Quer aprender a tocar violão? Vamos naqueles elementos, cara, que tem maior probabilidade de aparecer, que é a teoria musical e a cifra. Então se você começar por estudar a teoria musical, vamos tirar aqui, ó, a teoria musical e a cifra, que apareceu aqui na minha explicação, essas duas coisinhas apareceram aqui um monte de vezes, ó, teoria e a cifra. Eu vou pagar aqui e escrever aqui de novo, ó, teoria e aqui cifra, tá? Então se você começar por aqui, as chances de você ter sucesso é muito maior, porque a cifra vai dialogar com a teoria vai dialogar com a cifra, e com isso você vai criar um conhecimento exponencial até um determinado ponto. Isso aqui é o nível básico, isso aqui é o nível avançado, isso aqui é um nível super avançado, vamos falar assim. Aqui nesse nível mais avançado, você vai começar a utilizar a partitura. E essa partitura, não é que você vai começar a utilizar a partitura e vai sair lendo o violão. Não, é porque ela vai responder a maior parte das perguntas que aparecerem para você. Então fica aí a grande dica, depois de tudo aí que eu expliquei. Se você quiser melhorar seu conhecimento, comece a estudar teoria e cifra, beleza? Eu vou trazendo mais vídeos para você, para te ensinar cifra, te ensinar teoria. E lembra que antes de tudo você tem que saber ler, para você aprender a tocar violão online. Beleza? Fica aí a dica, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!